Os filmes representam a realidade e tem um tipo da comédia que se chama a comédia negra. O nosso filme de hoje é um tipo de comédia negra. Esse filme foi na produção em 2010. Esse é um filme egípcio que eu entrei no cinema naquele período. Esse filme se chama em árabe Asal Aswad, que em português é agridoce. O motivo que esse filme foi chamado assim é aqui no Egito, quando falamos sobre uma coisa negativa, a gente geralmente diz Asal Aswad, como se fosse agridoce, que a gente está referindo uma coisa negativa. Esse é o nosso filme de hoje, queria dizer para nós. Oi gente, eu sou Mohammed e neste vídeo eu vou contar para vocês a história do nosso filme de hoje, Asal Aswad. Esse é um filme preferido para mim, é um dos melhores filmes egípcios que eu já gostei demais. Esse filme foi na produção em 2010, antes da Revolução Egípcia, que foi em 2011. Então, um ano depois desse filme, quando saiu nos cinemas. Esse filme fala sobre a história de um cara egípcio, se chama Masri. E a palavra Masri significa em português egípcio. Então a gente chama a pessoa egípcia em árabe como Masri ou Masreia para as mulheres. Então Masri é um cara egípcio que morava nos Estados Unidos por mais de 20 anos. Então ele foi nos Estados Unidos quando ele era criança, mas ele queria voltar de novo para o país dele, o Egito. Então ele, antes de virar aqui de novo, ele achava uma imagem perfeita sobre o país dele, a pátria. A imagem que ele tinha sobre o Egito é uma imagem perfeita, é que o Egito é um país desenvolvido, é um país ideal. E por isso ele sonhava de deixar os Estados Unidos e vir para cá para morar de novo no Egito, porque ele se afastava por muitos anos do Egito. Então, gente, o filme começa do Masri. Ele estava no voo falando com o outro egípcio. Ele estava falando com ele. Ele pedia para ele como está o Egito ultimamente, como estão as pessoas, as novelas egípcias, essas coisas. Porque o Masri, ele sentiu a falta da pátria. Então, esse cara com quem ele estava falando, ele já mora no Egito, mas ele foi nos Estados Unidos não por muito tempo. Então ele pediu para ele de explicar para o Masri como está o Egito ultimamente. Então depois ele chegou no Egito, mas ele quando chegou, ele já começou ver uma outra imagem, uma imagem real sobre o Egito que ele não imaginava. Então, ele quando chegou no Egito, ele se enfrentou com a corrupção, com o comportamento mau das pessoas que trabalham no aeroporto, e também quando ele saiu do aeroporto, ele se encontrou com um taxista que ele queria aproveitar ele, porque ele achava que o Masri fosse um cara turista.
quero dizer uma coisa para vocês, gente, é que os taxistas, eles gostam de aproveitar os turistas quando eles chegam no aeroporto. Isso significa que eles pedem para eles mais dinheiro, porque eles gostam de aproveitar os taxistas. No pensamento deles, eles acham que os turistas eles vão lhe dar mais dinheiro do que os egípcios. Então o Masri, quando encontrou esse homem taxista, achava que ele fosse estrangeiro e por isso ele pediu muitas coisas dele, por exemplo, de convidar ele, comprar eles comida, que o Masri ele que vai pagar por essas coisas, e também ele pediu para ele de gastar mais dinheiro para ele. Então o Masri, quando ele morava por muito tempo fora do Egito, então ele não teve experiências com essas coisas. Então o Masri, quando chegou para cá, ele se enfrentou com muitas situações não legais. Por exemplo, ele quando queria visitar as pirâmides, ele se encontrou com os vendedores que ficam sempre nas pirâmides aproveitando os turistas para gastar mais dinheiro e essas coisas. E quando o turista quer, por exemplo, pegar o camelo ou os cavalos, esses vendedores pedem mais dinheiro para eles. E quando também eles querem comprar águas ou comidas, eles pedem mais dinheiro dos turistas. Esse, infelizmente, vem da corrupção aqui no Egito. O Masri se encontrou mais situações desagradáveis. Por exemplo, ele quando queria ir na mosqueia para orar, ele quando acabou da oração, infelizmente os sapatos deles foram roubados das pessoas aí. Teve também outras situações desagradáveis. Por exemplo, ele um dia, o Masri, ele estava pelas ruas tirando fotos pelas cidades, mas a polícia prendeu ele porque eles achavam que ele fosse um terrorista que queria destruir o país. Esse, infelizmente, é um dos pensamentos dos policiais aqui no Egito. Então o Masri foi preso, foi para a polícia, eles o interrogavam, ele foi maltratado na polícia, mas enfim ele saiu da polícia. O diretor desse filme queria nos mostrar o ponto negativo do Egito. Por isso, vocês vão ver coisas negativas sobre o país. O filme não queria criticar o Egito ou mostrar para nós que o Egito fosse um país merda ou um país que todas as pessoas querem escapar. Mas o diretor queria mostrar para nós coisas reais, o lado negativo do Egito. Então, eu acho que, na minha opinião, o filme não representava o Egito de um jeito só negativo. O filme também mostrava coisas positivas. Por exemplo, o filme mostrava algum comportamento dos egípcios. Por exemplo, tem uma cena que eu gostei demais, é quando durante o mês do Ramadã tem uma coisa legal que alguns egípcios organizam. Essa coisa se chama Ma'idat al-Rahman. O Ma'idat al-Rahman é uma coisa que as pessoas fazem para os pobres. Por exemplo, vocês sabem que depois do jejum, as pessoas quebram o jejum. Tem uma coisa que se chama Ma'idat al-Rahman. Essa é uma mesa bem grande que a pessoa que organiza esse iftar, como a gente o chama, que o quebrar do jejum, eles
convida os pobres pelas ruas para quebrar o jejum sem gastar dinheiro. Eles comem e bebem sem gastar nada. E nessa cena, o Masri foi a comer, porque ele, durante esse período, não teve dinheiro, porque ele já enfrentou situações não legais aqui no Egito, e que um dia ele não teve dinheiro para comer. Ele esteve com fome, e por isso ele foi nesse Ma'idat Rahman para comer. E quando ele quebrou o jejum, ele queria pagar por aquela pessoa que estava organizando esse Ma'idat Rahman. Mas aquele homem rejeitou de pegar dinheiro para ele, porque, como eu disse para vocês, é que no Ramadã essas pessoas fazem esses Ma'idat Rahman para que os pobres podem comer e beber sem gastar nada. Então, o filme queria mostrar para nós um lado positivo dos egípcios durante o Ramadã. Então, gente, eu vou continuar contando para vocês a história desse filme. O Masri queria encontrar a família deles aqui no Egito. Quando ele chegou na casa deles, ele encontrou o seu primo e também a mãe dele. Então, o filme mostrava para nós a vida cotidiana dos egípcios simples, a vida das pessoas, as coisas negativas e positivas. Eu também esqueci de contar para vocês antes que durante o filme o Masri perdeu o passaporte americano, porque o Masri, quando morava nos Estados Unidos, ele já teve um passaporte americano, porque ele já teve a cidadania americana e a cidadania egípcia. Mas durante a sua viagem aqui no Egito, ele já perdeu o passaporte americano. Então ele queria tirar ele de novo nas instituições governativas aqui no Cairo. E a gente vai a outra cena maravilhosa quando ele queria tirar de novo o passaporte americano. O diretor queria mostrar para nós a burocracia aqui no Egito, porque a burocracia é uma das coisas ruins do Egito. E quando ele ficava por muitas horas tentando de tirar o passaporte americano. Então o filme mostrava para nós a burocracia egípcia e a corrupção que a gente sofre no Egito até agora. Então, para ele consiga acabar facilmente, ele tinha que pagar uma que a gente chama aqui rashwa. Rashwa é um tipo do pagamento que, para vocês conseguem acabar os seus documentos, as pessoas aqui têm que pagar um suborno para conseguir acabar facilmente. Ele no início não queria gastar esse suborno, porque ele já morava nos Estados Unidos, é um país desenvolvido, que ele achava que isso fosse um tipo da corrupção. Mas, enfim, ele teve que pagar para poder acabar facilmente, porque ele já esteve nesse lugar por muito tempo. Então, gente, quero também mostrar para você uma outra cena que foi bem engraçada. É que Masri, ele um dia saiu com o primo dele, ele se chama Said. Eles foram na escola onde a namorada do seu primo Said trabalha como uma professora de inglês para as crianças nessa escola. Então o Masri, ele já sabe falar perfeitamente o inglês, ele o pronuncia muito bem, porque ele já morava nos Estados Unidos por muito tempo, então ele consegue comunicar perfeitamente o inglês. E quando ele encontrou a namorada do primo Said,
ela ensinava as crianças o inglês de um jeito bem ruim. Ele pronuncia as letras e as palavras inglesas de um jeito não tão correto. Por exemplo, ela quando ensinava as crianças as letras ou as palavras, por exemplo, ela disse thank you very much, in a way, thank you very much, como obrigado em inglês. Então, ele brigava com ela porque ela não ensina corretamente o inglês para as crianças. Então, o diretor também queria nos mostrar a educação aqui no Egito bem ruim. E também os professores, eles também não sabem falar e não sabem ensinar bem as crianças. Então, a gente, em outra cena maravilhosa, é quando um dia o Masri ele ficava tão bravo porque ele não conseguia tirar de novo o passaporte americano para conseguir viajar de novo para os Estados Unidos, porque ele já sofreu demais aqui no Egito, ele já se enfrentou situações que não foram legais e por isso ele não conseguia ficar mais aqui no Egito. E por isso a gente vai para uma outra cena maravilhosa. Ele estava reclamando para a família dele em casa, ele estava xingando o país, reclamava e criticando a situação aqui no Egito que já chegou num nível tão ruim. E nessa cena estava um homem velho, ele é um vizinho deles, ele estava dizendo que o Egito sim tem problemas, problemas aqui no Egito, mas ao mesmo tempo ele disse para Masri que ele tem que agradecer a Deus e que a situação aqui no Egito é melhor dos outros países mais pobres daqui. Esse homem queria dizer que o Masri tem que agradecer a Deus, mas Masri estava dizendo para ele que ele já morava nos Estados Unidos por muito tempo, ele já teve uma imagem bem interessante, bem agradável sobre o Egito, mas quando ele chegou no Egito, ele já viu o contrário, uma imagem diferente do que ele já tinha na cabeça dele. Então, enfim, ele teve que voltar de novo, ele conseguiu tirar o passaporte americano e também o visto. Então, ele teve que deixar o país para morar de novo nos Estados Unidos. Então, gente, esse foi o nosso filme de hoje, Asal Aswad. Esse é um filme maravilhoso, um dos meus filmes preferidos. Espero que vocês conseguem assistir ele. Vocês podem pesquisar o nome dele. Espero que vocês podem assistir uma versão portuguesa ou uma versão onde tem legendas inglesas ou portuguesas. E não esqueçam de dar o like e se inscrever no meu canal e ativar também o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui. Muito obrigado e tchau.